Olá, então agora nós vamos falar mais um pouquinho, só que agora nós vamos falar do perfil dos profissionais, tá? Para assistência domiciliar, né? Os profissionais de enfermagem e a ética profissional. Vocês acharam que vocês iam ficar sem ética profissional, né? Não, aqui nós temos também, tá? Na assistência domiciliar também tem que ter ética. Vamos falar um pouquinho, tá? Então, primeiro, qual que é o perfil da equipe, tá? Dos profissionais? Eles têm que ter resolutividade, experiência, prudência e calma, sensibilidade e razoabilidade, como nós já falamos lá no início da matéria. Tá? Capacidade de controle, capacidade clínica, conhecimento e experiência específica e capacidade de utilização dos equipamentos. Tá? Então, a primeira coisa, para trabalhar tem que ter tudo isso que se encaixa no perfil. As principais características, então, do trabalho das equipes na assistência domiciliar. Tá? Então, o trabalho ele não é conduzido prioritariamente por médico especialista, tá? Na área de saber. Ele vai envolver necessariamente, tá? Toda uma equipe como objeto de análise e aperfeiçoamento. Tá? O trabalho de assistência também inclui os familiares e responsáveis pelo paciente. Tá? Dependente, portanto, da participação de todos no processo. Tá? Então, para ter um bom trabalho de assistência domiciliar, nós vamos precisar de todo um conjunto. Tá? Como a gente falou lá na aula de equipe multidisciplinar. Tá? Então, para um processo cooperativo, onde a meta deve ser o cuidado ao paciente e suas demandas e necessidades. Só vai existir terapia se houver individualização do tratamento. O que é isso? Nós não podemos tratar todos os nossos pacientes por igual. Tá? Cada paciente tem a sua necessidade individualizada. Tá? Então, deve-se levar em consideração o contexto do paciente, o entorno familiar, as suas condições sociais, condições cognitivas, emocionais, tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? Então, todo ato terapêutico ele vai ter um caráter educativo, tanto para o cuidador quanto para a família. E lembrar que o cuidador ele não é um profissional de saúde. Tá? Então, a gente não pode esperar que o cuidador, né, o cuidador de idoso, o cuidador de um paciente acamado, seja o que for, que esse cuidador ele vá ter todas as respostas, todo o conhecimento que você tem. Tá? Nós temos cuidadores excelentes. Na sua formação, eles têm nas suas matérias de formação, eles têm desde anatomia, né, algumas doenças específicas do idoso, tudo isso. Porém, eles não são profissionais de saúde, senão eles teriam um registro, né, um órgão competente, né, como nós temos o COREM. Tá? Então, o cuidador ele não é profissional de saúde, então nós temos que respeitar o seu conhecimento, tá bom? E ele tem que fazer parte da integralidade desse paciente. Então, quando a gente vai falar com a família sobre os cuidados, como tem que ser, fazer as capacitações, né, a educação permanente, o cuidador tem que estar presente, tá? Porque é ele que vai passar o dia com o paciente. Na assistência domiciliar, a gente não fica 24 horas com o paciente, como numa assistência hospitalar, tá? Segredo profissional, isso a gente não precisa nem falar, né? Faz parte da norma ética e na assistência domiciliar, assim como na assistência hospitalar, sigilo é importantíssimo, segredo profissional. Então, toda avaliação da capacidade, né, tomar decisões, orientação dos familiares quanto aos cuidados, preservar todas as informações médicas, tá? Tudo aquilo que é sobre o paciente só deve ser falado pela equipe, na equipe e em reuniões com os familiares que prestam cuidado, que moram no mesmo ambiente. Tá? A privacidade, esse paciente ele tem que manter sua privacidade.
Tá? Então, estabelecer modelo de conduta junto ao familiar que preserve o máximo, tá? A privacidade do paciente. E orientar os familiares quanto aos cuidados necessários, a guarda do prontuário do paciente, porque o prontuário, principalmente quando ele tem um cuidador, ele tem uma assistência domiciliar, a gente tem um prontuário domiciliar, né? A gente faz anotações a domicílio. Então, esse prontuário, ele tem que ter também uma guarda certa, né? Ele tem que ser guardado de uma forma onde, vou ali visitar o seu fulaninho, e aí chega lá o seu João, e aí chega lá e eu vou ficar mexendo no prontuário. Não, é sigiloso, ele tem uma privacidade das suas informações. Tá? Não é porque ele está em casa que a comunidade inteira precisa saber o que se passa. Equipe, paciente, família. Tá? Tem que haver um respeito, uma cordialidade. Tá? Nós temos que tratar a família com cordialidade, com respeito mútuo, tá? Com clareza, ser objetivo, tá? Principalmente quando vai dar alguma orientação, alguma informação, tá? Tem que ser um canal de comunicação aberto. Paciente, equipe, família, tá? É um canal de comunicação. Tem que ter confiança, tem que ter abertura para perguntar, para falar. Se o familiar, o paciente, o cuidador não se sentir seguro com você, essa confiança vai embora. Tá? Tolerância às crenças, então isso não tem que ser levado em nenhuma roda de conversa. O meu paciente pode ter a crença que for, a família pode ter a crença que for, pode ser totalmente contrária à minha, não importa a minha opinião nesse momento, eu tenho que respeitar. Tá? Não vou nem falar, não vou citar religiões aqui, mas a gente sabe que às vezes um tratamento ele pode ser prejudicado devido a uma religião, então a gente não pode interferir, tá? Seja o meu pensamento qual for. Ter a devida consciência de estar em um ambiente privado, é uma casa de uma pessoa, tá? Então se eu estou num ambiente privado, eu vou respeitar, embora o público eu também tenha que respeitar, mas aquilo ali é a casa de uma pessoa. Então eu não vou sair batendo porta, abrindo geladeira, utilizando o banheiro, falando alto, nada disso. Então, os principais problemas éticos, né, na relação com usuário e família, né, nós vamos falar deles, as relações entre as equipes, as relações com a organização, tá? Nós temos um caderno de saúde pública que fala muito sobre esses problemas, tá? Que é o Caderno de Saúde Pública, o volume 20, número 6, do Rio de Janeiro, de 2004. Tá? Ele vai falar que a bioética e a atenção básica é um perfil dos problemas éticos vivido por enfermeiros e médicos no programa Saúde da Família. Então, na relação com o usuário e família. Então, acesso a informações, né, que ultrapassam o campo biológico, tá, e do clínico, adentra nos aspectos pessoais, íntimos da família, tá? Nós temos que saber, nós não somos amigos pessoais, podemos até ser fora do momento equipe e família, tá? Eu sou morador do bairro, é meu vizinho, frequenta a minha casa, vai em festinha de aniversário, tudo bem. Porém, ali dentro, naquele momento, não existe intimidade. Tá? No momento em que está equipe, família, não existe intimidade. Tem que saber diferenciar isso. Isso acontece muito em equipes domiciliares por causa disso. A maioria dos agentes de saúde, dos técnicos, eles moram no próprio bairro, então tem esse convívio. Só que nesse momento esse convívio tem que ser deixado de lado. Tá? Né? E assim, se sendo, né, ali da família, amigo, já tem um constrangimento, imagine sendo de fora. Tá? E aí acontece o quê? Dificuldade em estabelecer limites. Tá? Esse limite, tá, da interferência da equipe no estilo ele interfere
no estilo da família e do usuário. Então, não pode acontecer intimidade em hipótese alguma. Usuário e família, né? Pré-julgamento do usuário de serviço por parte da equipe, tá? Então, assim, não se deve julgar. Eu não posso julgar como a pessoa vive, o que a pessoa faz, o que a pessoa fez, como a família vive, como trabalham. Eu posso estar na casa de um usuário, eu posso estar na casa de um traficante, eu posso estar na casa de uma prostituta, né, de uma profissional da noite, e eu não posso julgar, em hipótese alguma, a forma de viver das pessoas. Eu estou ali apenas como um profissional de saúde, para tratar um idoso, uma criança, uma pessoa que é impossibilitada de se cuidar no posto de saúde. O desrespeito do profissional com o usuário, isso também não pode existir, a gente nunca pode desrespeitar. Eles podem questionar, às vezes colocar situações em que a gente sabe que não é muito bem daquele jeito, mas eu não posso desrespeitar nem a casa, nem ao usuário, nem à família. Atitudes do médico frente aos valores, né, principalmente religiosos, a gente não pode ter, tá? O atendimento, os cuidados, o tratamento é um, meus conceitos religiosos ou do meu paciente é outro, isso tem que ser separado. Na relação do usuário com o familiar, né, no projeto terapêutico. Então, indicações de clínicas imprecisas, a gente não pode, se a gente for indicar, tem que ser uma coisa certa. Prescrição de medicamento que o usuário não pode comprar. Então, isso aí a gente tem que dar, mas foi o médico que prescreveu, não foi a enfermagem. Tá, só que quem está com o paciente? Nós. Quem fazemos as avaliações? Nós. Então, doutor, vamos trocar esse medicamento aqui porque o paciente não tem condições de comprar. Ou vamos fazer o pedido de medicação de alto custo. Enquanto isso, o que pode ser feito? Tá? Prescrição de medicamento mais caro, mas com eficácia igual ao do mais barato. Não pode existir. Solicitação de procedimentos pelo usuário, quer dizer, o usuário, eu quero fazer um exame. Não, o exame ele tem que ser solicitado de acordo com a necessidade. Né? Solicitação de procedimento por menor de idade, sem autorização ou conhecimento dos pais também. Né? Sem conhecimento dos pais ou do responsável, não se deve nem fazer nada com o menor. Na relação com o usuário familiar, né, em relação à informação. Então, recusa a dar algum tipo de indicação, algum tipo de informação, a gente não pode. Como informar o usuário para conseguir sua adesão ao tratamento. Então, como que eu vou chegar no meu usuário, como eu vou conversar, quais são as palavras que eu vou utilizar. Omissão de informações, eu não posso omitir informação. Tá? Acesso dos profissionais de saúde à informação relativa à intimidade da vida familiar e conjugal. Eu não tenho que ter. Esse acesso, ele só deve existir se for para o tratamento do paciente. Às vezes o paciente tem uma DST, então ali sim eu preciso saber como é, não como é a vida conjugal, mas se algum dos dois apresenta alguma ferida, alguma coisa assim. Tá? Não preciso saber quantas vezes eles têm relação e nem como é essa relação. Na relação com o usuário, em relação à privacidade e confidencialidade. Tá? Discussão então de detalhes da situação clínica com o usuário na sua frente. Quer dizer, eu não vou discutir com a equipe na frente do usuário ou do seu familiar. A discordância de tratamento resolve-se na unidade e depois leva para o paciente e para o familiar. A partir do momento que há discussão, perde-se confiança. Tá? Dificuldade para manter a privacidade nos atendimentos domiciliares. Isso é muito comum, principalmente quando a casa é de 1 ou 2 cômodos e tem muitos moradores. Quer dizer, perde a privacidade desse atendimento, mas a gente tem que tentar manter o máximo.
pede para todos saírem do cômodo, sei lá. Algum jeito a gente tem que ir dando. Tá? Conversa com o responsável, geralmente a família tem uma pessoa que comanda e fala da importância do atendimento privado, até mesmo para o usuário poder falar o que ele necessita. Muitas vezes ele não quer falar na frente de outros parentes. Dificuldade com o agente comunitário de saúde preservar o segredo. Isso é complicado, porque o cuidador e o agente comunitário, eles não são profissionais, o ACS, eles não são profissionais da saúde. Tá? Então a gente não tem nenhum tipo de punição legal com essas pessoas em relação ao sigilo. Porém, a gente tem que trabalhar, faz parte, é nossa função, trabalhar com eles o sigilo do atendimento. Tá? De tudo aquilo que ele ouve, que ele vê, aconteceu o atendimento, aquilo acaba ali. Em relação, continuando em privacidade e confidencialidade, compartilhamento das informações sobre um dos membros da família com os demais. Se a pessoa fala para você, é confidencial, não quero que ninguém saiba, a gente não tem que passar. Não é porque está dentro de uma casa que o restante tem que saber o que está acontecendo. Não solicitação de consentimento da família para relatar sua história em publicação científica. Então, não é porque eu estou trabalhando fora da unidade que eu posso usar a história do paciente, mesmo que numa publicação científica. Tem que ter autorização. Tá? Na relação entre a equipe, então a falta de compromisso do profissional que atua no programa de saúde, da família, falta de companheirismo e colaboração entre as equipes, eu não preciso nem comentar, né? Já está subjugado ali. Desrespeito entre os integrantes da equipe. Estão falando da enfermagem, né? Infelizmente. Despreparo do profissional para trabalhar, tá? No programa Saúde da Família, porque o programa, quando a gente trabalha com o usuário e sua família em sua assistência domiciliar, o profissional tem que estar preparado para isso. E dificuldade para delimitar as especificidades e responsabilidades de cada profissional. Às vezes começa um profissional interferir na atividade do outro. Questionamento da prescrição médica por parte do funcionário. Tá? Mas você não falou que a gente às vezes pode? Pode, mas não questionar. A gente pode sugerir, pode colocar de forma mais leve, mas nunca questionando, duvidando. Eu posso até... doutor, para que serve isso aqui mesmo? Eu sei que está errado, e aí ele vai... Opa! Entendeu? Mas, doutor, não é isso aqui. Olha a diferença. E omissão dos profissionais frente à indicação clínica imprecisa. Quer dizer, se a indicação está imprecisa, não é adequada e eu não faço nada, eu também estou omitindo. Tá? Quebra do sigilo médico por outros membros da equipe, tá? Sigilo profissional, sigilo ali do que está acontecendo com o paciente. Não solicitação de consentimento, tá? Também para publicação científica. Dificuldade para preservar a privacidade, tá? Com problemas na estrutura física da rotina da unidade. Falta de estrutura na unidade para a realização das visitas domiciliares. Então ainda tem a parte estrutural. Falta de apoio estrutural, tá? Para discutir e resolver o problema. A gente não vai discutir em qualquer sala, em qualquer lugar, tem que ter um ambiente fechado, onde só vai estar presente a equipe, onde não vai ter entre e sai, abre e fecha de porta. Tá? Falta de transparência da direção, tá? Na resolução de problemas com os profissionais. Excesso de famílias adscritas para cada equipe. Então, quer dizer, uma equipe pequena tem uma abrangência muito grande, ou seja, tem uma grande quantidade de família. Restrição do acesso dos usuários ao serviço. Quer dizer, muito mais usuário precisando com uma restrição de uso.
Deméritos, né, por encaminhamento feito pelo médico, programa de saúde, quer dizer, o programa de saúde da família só quer ficar empurrando o paciente, isso é um demérito, quer dizer, não dá atenção a esses encaminhamentos. Dificuldade no acesso a exames complementares, tá? Tudo que vem da rede pública é mais difícil e o que vem da saúde pública ainda é mais difícil ainda do que vem da saúde da família. Dificuldade quanto ao retorno e confiabilidade dos resultados. Tá? Então, concluindo, muitos problemas enfrentados pelas equipes por assumirem o aspecto cotidiano do trabalho pode não ser visto como problema, né, como problema ético, na medida em que se diferenciam daqueles, né, dramáticos, aqueles dilemas do dia a dia do hospital. Mas a gente tem que saber diferenciar os problemas éticos assistenciais, domicílio, assistenciais, hospitalar. Tá? Às vezes aquele, por ser muito corriqueiro, acaba não entrando como um problema ético. E o desafio de aguçar, né, o senso ético e instrumentalizar o profissional para que esses problemas sejam discutidos tendo referência à ética. Então nós temos que fazer com que os profissionais discutam sobre os problemas, discutam sobre a ética, sobre o que está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar a integralidade, principalmente da equipe e do usuário. Tá? E aqui terminamos mais uma competência. Não esqueçam de deixar suas dúvidas, suas perguntas, conversem comigo,